Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos! Estava abrindo aqui, porque eu abri e fechou a página que eu queria. Bom domingo, pessoal! Evana, Oeni, Neise, Alberto, sejam muito bem-vindos aqui na nossa live hoje, Eli. Que bom, pessoal, todos aqui nesse domingo maravilhoso, um dia lindo hoje. E aí nós vamos hoje falar sobre um tema tão interessante e tão pertinente para todos nós, né? Independentemente se for para fumantes ou não fumantes. Bom dia, Alessandro, Alberto. Sejam muito bem-vindos aqui na live de hoje. E eu estava aqui, antes de iniciar aqui essa live, confesso a vocês que hoje até me bateu uma canseira. Ontem eu tive uma função, estou em reforma aqui na minha casa e ontem nós tivemos aí aqueles finalmente, né? Então hoje eu estava assim cansada. Eu falei, mas aí vem esse chamado, porque eu sinto essa necessidade. Oi, Márcia, bom dia, que bom, que honra você aqui. Muito bom, sejam bem-vindos. Então, eu estava dizendo, né, o cansaço que eu estava, ontem eu me cansei bastante, mas, e aí esse chamado me veio no coração, porque eu peço, já disse a vocês, e não é novidade, que eu sinto isso como uma missão e nós todos temos, né, a nossa tarefa do dia a dia, as nossas obrigações, mas essa palavra, eu peço a Ele que seja mais dele do que minha. Então, hoje, um tema importantíssimo que é a respeito, nós estamos nesse momento lindo que é o tempo do advento, vocês sabem disso, as últimas lives eu falei a respeito disso. Márcia, não saia da live que eu vou te convidar para um ao vivo aqui comigo, viu? Fica por aí, se você puder e quiser. E aí, o tema de hoje, nós estamos então aqui às vésperas, não é mesmo, pessoal? Nós estamos aqui, o Natal batendo a porta. Então, nós estávamos já falando nas lives anteriores a respeito dos domingos, né? Agora é o 4º domingo do Advento. E qual é a passagem? E por que ela é super pertinente à realidade de muitos de vocês, à realidade de muitos dos meus pacientes ao longo de 23 anos. Eu tenho a convicção de que o tema que vamos falar aqui hoje, ele está intimamente conectado com o que está aí no coração de muitos de vocês. Então vamos só rapidamente aqui, vou fazer a leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vamos ler o Evangelho hoje, 18, é a respeito do nascimento de Jesus, Evangelho segundo Mateus. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temais receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E, sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como eu disse, estamos falando aqui de um homem que se sentiu confuso, que teve receio. José teve uma missão maravilhosa, mas ele, sendo José, teve o seu momento de
medo, de dúvida. Por que eu disse que é super pertinente ao que muitos de nós vivemos e, em especial, quem está nessa linha de tomada de decisão? Vou fazer agora ou não vou fazer isso que eu preciso fazer na minha vida? Que é, aqui não vou só restringir a parar de fumar, não, pessoal. Que é retomar a minha vida mais regrada. Vou fazer isso ou não vou? O medo sempre bate em nós quando nós precisamos tomar decisões, e decisões que serão realmente impactantes na nossa vida. E quando José pensou aqui em deixar Maria, não querendo, né, defamá-la, ele estava sentindo esse medo gigantesco, mas como é um homem, né, que ouviu o que o anjo lhe falou, não tenha medo de tomar Maria. Ouviu, acolheu e obedeceu. Então, nesse final de ano agora, pessoal, tendo aqui todos nós, né, uma caminhada na nossa vida, realizando tantas coisas que precisamos fazer, tantos de vocês já fizeram, trago aqui para essa questão. Falo que não é só para o fumante, mas eu sei que vocês me acompanham e a maioria que me acompanha está aí na berlinda. Ou já tomou a decisão, já está livre, ou está para tomar. E como eu disse na live passada, eu agora avanço para águas mais profundas. Em que sentido que eu avanço para águas mais profundas? Eu entendo que a minha missão ao longo de 23 anos, tratando tabagistas e mostrando o caminho das pedras, realmente decifrando, né, como é que acontece a cura da dependência do tabagismo, como é que ela pode acontecer de uma maneira muito mais leve, muito mais segura, muito mais tranquila. Isso está mais do que cumprida, essa minha missão. Eu penso que sim, né? Porque não apenas cumprir a missão, não apenas falar do problema, mas mostrar a saída, mostrar a solução e mostrar a solução em vários formatos, que é o que eu fiz, né, ao longo de todos esses anos. Mas agora um chamado muito forte vem para essa continuidade. E o que é essa continuidade? É essa possibilidade de disponibilizar a muitos dos meus pacientes e outros que não foram meus pacientes, mas que já tomaram a decisão também de parar de fumar e que estão no mundo tocando a sua vida. Muitos e muitos ex-fumantes, angustiadíssimos, perdidíssimos, tristes, muitos que fumaram por longos anos e estão sem fumar, pararam há pouco tempo, outros pararam há muito tempo, mas no coração ainda um grande receio, um grande medo de tudo. Medo de tudo, medo de conviver, medo de voltar a fumar, medo de não aguentar, medo de não encontrar realmente nada mais prazeroso na vida deles do que o cigarro que eles fumavam. Medo de se permitir novos conhecimentos, medo de se permitir um regresso eu digo regresso porque muitos já em algum momento da vida é possível que já tenham tido uma vivência interior, já tenham tido conhecimentos a respeito da importância de viver uma vida em Deus, com Deus. Muitos, quantos de vocês, eu não sei quantos aqui, já no passado viveram isso, mas por alguma razão, por algum motivo, a vida foi levando vocês, conduzindo vocês por caminhos diferentes, e muitos é possível que tenham se afastado do convívio, se afastado da igreja, se afastado dos sacramentos, e a vida foi levando isso como se fosse com tanta naturalidade, como se isso fosse algo mesmo que pudesse ser abandonado na vida de vocês. Acho que não era tão importante. E aí e as coisas vão vindo, e o mundo vai entrando em nós de várias formas, os acontecimentos vão chegando até nós sem aviso prévio. Muitos deles acontecimentos que são bons, mas muitos são acontecimentos difíceis
muito pesados de serem acolhidos, serem aceitos por nós. E diante dessa questão da vida acontecendo, nós vamos amadurecendo e vamos percebendo, algo precisa ser mudado. Eu não tenho dúvida nenhuma, 23 anos tratando tabagistas e pessoas que, quando tomam a decisão de parar de fumar, junto dessa decisão vem outras. Junto desse desejo estava ali acumulado, gente, muitos outros desejos. Eu sei disso porque é o discurso dos meus pacientes. Muitos outros desejos, além do parar de fumar. E desejos até mesmo que nem eles tinham consciência deles. Mas que, ao parar de fumar, houve o quê? Houve uma mudança tão grande interior que surgiu neles a ideia de que eu posso, não apenas isso que aconteceu, mas eu posso mais. Eu quero confirmar aqui no meio do caminho, apenas se vocês estão me ouvindo bem, me respondam por gentileza. Alguém me dê um sim ou não aqui. Por favor, eu vou dando continuidade, mas eu aguardo aqui receber de vocês um sim ou não. Estão me ouvindo bem? Eliane, Adelaide, Rodrigues, Neide, vocês estão me ouvindo? Opa, que coisa boa, então posso continuar. Então é sobre isso que eu estou falando hoje, pessoal. Há 23 anos acompanhando pessoas tomando essa decisão na vida. E aí quando tomam essa decisão, quando realizam e fazem o que devia ser feito, que bom, o som está perfeito, ótimo. Aí vem começa a renascer nessa pessoa uma virtude muito linda, que é a virtude da esperança, da confiança, porque muitos de vocês já me disseram isso. Doutora, parar de fumar é algo que eu jamais imaginei que eu fosse conseguir fazer. E isso me dá agora um ânimo que eu estranho, porque eu sinto que eu posso fazer muitas outras coisas, já que eu consegui fazer aquilo que para mim era o mais difícil. Então, quando chega nessa fase, pessoal, é momento de explorar esse novo ânimo, essa esperança. Nós não vamos deixar o bonde passar. E nessa minha live, aqui na véspera do Natal, aqui no quarto domingo do Advento, no qual nós estamos falando a respeito da postura de São José, do receio que teve, mas da obediência de São José, de aceitar Maria, porque aquilo já entrou no coração dele e ele entendeu o que estava acontecendo. E assim também somos nós. Nós, nos nossos momentos de confusão e de dúvida, de conflitos interiores, e principalmente para as pessoas que estão aí, eu digo a vocês, muitos dos meus pacientes que pararam de fumar não vivem isso, mas os que pararam e não foram meus pacientes vivem isso. Ou seja, eles alcançaram um objetivo de parar de fumar, mas é como se eles ainda não estivessem totalmente convencidos de que eles estivessem já curados dessa dependência. E essa dúvida ali, no coração, essa dúvida aqui, perturbando, essa dúvida inquietando o coração dessas pessoas, eles já estão sem fumar. Mas essa dúvida está incomodando demais. E o pior, essa dúvida está entristecendo muitos de vocês que alcançaram essa questão maravilhosa, que alcançaram essa linda conquista que foi a cura da dependência, porque preste atenção, se você já parou de fumar, não interessa que você não parou comigo, mas você já parou e algo aconteceu aí dentro, aí no seu organismo, maravilhoso, que você precisa tomar posse, precisa entender o que houve, porque você parou de fumar e as coisas aí dentro, na sua fisiologia, se modificaram, elas estão diferentes. E você precisa tomar posse disso, você precisa saber o que aconteceu com você no processo de ter parado de fumar. Entendam, gente, de uma vez por todas, que o parar de fumar é algo que acontece e acontece, tem um ponto final. Você não está com uma corrente no pescoço, preso ainda àquela dependência, já estando sem fumar há algum tempo. Você não tem mais essa corrente.
Mas se você está se sentindo com essa corrente no pescoço, se você está entristecido, se você está amedrontado, é porque você não entendeu o seu processo de cura. E você precisa sair desse limbo, sabe? Você precisa sair desse medo, você precisa sair dessa paralisação, que é uma pessoa que parou de fumar e quando as pessoas perguntam para você, você tem até medo de responder. Você fica sempre, você responde sim, mas um sim apavorado aí, com medo. Então, hoje nós estamos falando sobre isso, sobre medo e sobre acolher aquilo que veio do céu, aquilo que veio, aquele comando, aceite, não temas, José. E hoje, nesse domingo, eu quero dizer a você, vai bater no coração especial de cada um aí, de um jeito. Não tema, chega de ter medo de ter se tornado livre de uma dependência tão terrível. Não tenha medo. Se você está na dependência e está aí, vou, não vou para a mentoria da doutora, vou, não vou, faço, mas agora não é tempo ainda, tenho tanta coisa e tal. Se você está vivendo isso, não temas. Faça o que precisa ser feito. E eu digo a vocês sem uma poeira de dúvidas, se você fuma, esta é a maior urgência da sua vida hoje, em termos de saúde, qualidade de vida, responsabilidade, amor próprio, amor para com seus próximos, para com a sua família. Gente, responsabilidade e até mesmo respeito a tantas pessoas que estão sofrendo, tantas doenças tão severas, estão sofrendo, padecendo, e você aí se permitindo levar para dentro de si todos os dias essa carga terrível que é a dependência do cigarro, entre outras dependências, não é mesmo? Você deliberadamente, você fazendo isso e achando, não, mas uma hora eu sei que eu vou parar, mas ainda dá para fazer. Enquanto tem outras pessoas que não fumaram, ou que não fumam, ou que fumaram muito, mas que já estão aí em tratamento médico, lutando dia a dia pela vida. Pense sempre nisso, a cada cigarro fumado, no que eu estou falando agora. Pense que você está acendendo seu cigarro. Enquanto você acende o seu cigarro, tem uma pessoa que está batalhando para viver, para conseguir ter mais um tempo nessa vida, para realizar aquilo que deseja. Muitos deles com tantos sonhos, tantos projetos. E você aí se permitindo ainda em promover todo esse estrago no seu organismo, enquanto uns estão lutando pela vida, outros estão jogando a vida no lixo. Não se brinca com esse dom mais precioso que nós recebemos do nosso Deus, que é a nossa vida. Você não pediu para nascer, mas você não gerou a sua vida. Então, se nós recebemos esse dom, é porque temos missão a cumprir nesse mundo. E a nossa missão não é dar um mau exemplo, a nossa missão não é fazer o errado para que outros queiram fazer igual você. A nossa missão não é buscar caminhos que não são os caminhos pensados por Deus para a nossa vida. E a dependência do cigarro, ou da maconha, ou de tantas outras drogas, ela é uma sugestão do inimigo de Deus, que quer a morte, ele não quer a vida. Mas Deus nos criou para sermos livres. Deus nos criou para a vida. Quando Ele nos criou, Ele não fez um pulmão ali, totalmente preparado para receber essa toxicidade toda. Ele não fez. Ele nos fez para respirarmos livremente, para termos saúde. Sabemos que temos que enfrentar, sim, problemas de saúde, doenças, como eu disse aqui agora. Quantos e quantos de nós estamos enfrentando problemas? Quantos estão enfrentando problemas seríssimos, com doenças gravíssimas? E o pior, quantos estão lutando com essas doenças gravíssimas que já são consequências do tabagismo, que fumaram por muito tempo? E pessoas que, mesmo na doença, ainda estão fumando o seu cigarro. Se você está aqui me ouvindo hoje e é você essa pessoa, é para você esse meu recado. Você já está na doença, você está recebendo todo um suporte, você está recebendo uma ajuda humana, né? Dos médicos, da questão dos medicamentos, enfim. Mas você ainda está se permitindo
fumar. Não existe coerência nenhuma em receber todo um suporte e continuar fumando. Mas eu sei que muitos de vocês que estão vivendo isso, estão vivendo porque absolutamente não acreditam que vão conseguir parar. Ainda mais agora que estão depressivos, angustiados, amedrontados pela doença que já estão vivendo. Entendem essa realidade que eu estou falando aqui, pessoal? E quando eu digo que vai bater no coração de cada um que tiver que bater, que chegar, né? Que bater não, que chegar no coração, no seu coração. Se você está aí, ó, na luta pela vida, porque você quer viver, então você vive esse drama, você quer viver, você tem aí uma família toda olhando para você, querendo que você viva, como é que você pode ainda estar acendendo o seu cigarro? Como é que você pode pensar assim, mas agora já foi tudo mesmo, agora eu já vou morrer porque eu já estou doente, essa doença já é séria, pedir para que eu pare de fumar é querer muito de mim, porque agora já foi. Não é assim que se pensa. Não é assim que você deve pensar que você foi feito para a vida e que não importa. O que importa é que você pare. Se você está recebendo tratamento, você não pode dizer que você tem pouco tempo de vida. Nenhum de nós podemos dizer. Nós temos que sempre acreditar que, do mesmo jeito que recebemos esse dom, teremos um tempo aqui também para cumprir a nossa missão. E se o teu tempo foi um tempo muito maior e você está aí sabotando isso? Então, desistindo? Tendo desesperança? Por que você não faz o que precisa fazer? Que é tomar essa decisão, acreditando, receba ajuda. Sozinho realmente você não vai conseguir. Mas olhe em volta, olhe os recados que a vida vai trazendo para vocês. Por isso que eu falo que às vezes, eu falo hoje, eu não ia abrir essa live. Gente, de fato, eu não iria abrir essa live. Eu me encostei ali um pouco, eu acordei muito cedo e já começou a me dar um sono e o cansaço de ontem, porque ontem eu me movimentei muito, estava bastante cansada. Mas essa palavra tem que chegar no coração de alguém. Precisa chegar. Porque eu sei que muitas pessoas estão na doença e ainda com o cigarro na boca. E isso tem que acabar. Você precisa saber que a vida vai te mostrando, te convidando, te trazendo sinais. E quem sabe você cair de paraquedas numa live como essa não é um grande sinal para você? E um grande chamado para dizer para você, tenha esperança, não tenha medo. Assim como a palavra foi para José, não temas, não temas. E se a palavra é para ele, ela tem que vir para nós. Não tenha medo. Porque, pegando também o gancho aqui do que eu estava ouvindo há pouco também, uma mensagem lindíssima, falando a respeito dos nossos temores, da nossa sensação muitas vezes de incapacidade de realizarmos as coisas, porque todos nós temos. Quem não tem, gente? Quem não tem essa sensação em algum momento de falar, olha, eu podia ter feito melhor isso, ou eu tenho que fazer aquilo, mas será que eu vou dar conta de fazer isso? Quem não tem essas dúvidas todas? Mas aí corremos o risco de, no medo, jogarmos a toalha fora e falar assim, eu realmente sou uma pessoa. Quantas mensagens eu recebo, gente, no meu Instagram falando, doutora, eu sou fraco, doutora, eu sou muito fraca, eu não consigo parar de fumar. A primeira coisa é mudar esse discurso e entender o seguinte, quem realiza tudo em nossa vida não somos nós. Vocês estão me ouvindo ou caiu a internet? E se caiu, eu vou retomar essa palavra aqui. Vocês estão me ouvindo? Hein, pessoal? Eu espero que não tenha caído, mas vou continuar aqui. Meu sinal oscilou. Me digam aqui. Voltou. Deu uma parada, gente? Vocês estavam me ouvindo? Posso continuar? Que bom. Voltou. Então aí, o que eu estava dizendo? Nessas nossas
nesse nosso desejo de realizar as coisas, e a sensação de incapacidade que vem, e corremos o risco então de jogar a toalha e de achar que é melhor não fazer porque vai ser tão difícil, então eu não faço, eu vou deixar. Ainda mais se você está na doença e realmente está sob efeito de medicamentos, se você está aí realmente amedrontado, apavorado. O que você vai fazer se você está apavorado? Aconteceu tudo isso, você adoentou, você fumou muitos anos, mas você está vivo. Enquanto você está vivo, há esperança e você ainda tem obrigação de cuidar dessa vida. Vou trazer aqui um relato muito pessoal. Não pedi a permissão, mas como eu não vou dizer o nome, eu penso que eu posso falar. Algo que eu ouvi de um colega a respeito de uma pessoa que fumou muito na vida e que na época da pandemia, pelo fato dessa pessoa fumar 4 maços de cigarro para mais, essa pessoa entrou num pânico total. E ao invés de buscar ajuda para parar de fumar e fazer isso, no período da pandemia foi terrível, né? Ao invés de fazer isso, essa pessoa não quis mais continuar vivendo. Foi muito triste isso. Pelo pânico, pelo medo, pelo tema que estamos falando hoje, pelo medo, essa pessoa acabou não querendo mais viver. Foi muito triste e é terrível isso, mas estou falando disso, estou falando de um pânico enorme, de um medo e de uma sensação total de incapacidade, impotência diante de algo que precisa ser feito na vida. Então, quando nós estivermos nessa situação de acharmos que não daremos conta, como eu disse, ouvindo aqui uma mensagem lindíssima falando isso, que a passagem na qual os apóstolos estavam lá e Jesus tinha que atender toda aquela multidão e não tinha comida para eles, e eles chegaram para Jesus e disseram: não temos comida para alimentar toda essa multidão, temos que mandar essa multidão embora para casa porque não tem comida. E o Jesus o que faz? Jesus fala para eles: o que vocês têm? Jesus pede para que eles tragam o que eles têm, e Jesus faz o que com aqueles 5 pães e 2 peixes? Jesus realiza o milagre da multiplicação e alimenta a todos. Não é? Jesus faz isso. Então, quando nós estivermos na dúvida e pensando, eu não consigo, eu não faço, nós temos a razão realmente. Sozinhos não fazemos. Mas, se levarmos os nossos pãezinhos e os nossos 2 peixinhos, Deus realizará na nossa vida aquilo que precisa ser realizado. Então, hoje, neste domingo, a pergunta que eu faço para você e o convite que eu faço a você: busque aí no seu cesto. Deve haver 5 pães e 2 peixes. Busque aí na sua sacolinha os 5 pães e os 2 peixes que você tem, que pode parecer muito pouco. Vamos aproveitar esse período lindo do advento que estamos vivendo e o Natal chegando. Chegue com a sua cestinha e coloque lá na manjedoura e pede: Jesus, o Senhor está vindo? Então está aqui minha sacolinha com os meus 5 pães e 2 peixes. Isso eu digo para você que está nessa situação que eu relatei e para todos vocês que têm que realizar e podem realizar muito mais, além de ter parado de fumar. Vamos entrar aí em 2026. E nessa entrada nós precisamos nos abrir para o novo que vem na nossa vida. E eu inicio uma jornada muito bonita com muitos de vocês que pararam de fumar comigo. Mas esse caminho é aberto para outros que pararam também em outros formatos. Mas é porque para que possamos começar a andar em passos firmes numa vida muito mais segura, livre da dependência, para viver aquilo que vocês foram criados para viver, uma liberdade realmente dessa dependência. Mas o mais bonito disso, gente, vocês fizeram algo precioso e estão colocando debaixo da gaveta. Estão com medo de revelar o que fizeram. Opa!
Vamos, vocês são luzes que não podem ficar apagadas. Meu convite para vocês agora, no finzinho deste ano, vai iniciar aqui 2026, meu convite é para vocês todos, que são luzes que estão aí debaixo da mesa, para que aceitem o meu convite de virem realmente cumprir a missão de vocês e iluminar o caminho de muitas pessoas. Fica aqui uma poeira de curiosidade para vocês, porque é o próximo passo, é uma missão, né? Uma missão muito bonita que inicia-se agora no ano de 2026. E eu já convoco a todos vocês, e vocês que pararam comigo, quando eu disse para a Márcia ficar na live, eu não sei se ela está ainda, mas ela é uma das testemunhas do que eu estou falando, porque isso já está no meu, digamos, no meu radar, na minha intenção há muito tempo, que é o pós. O que acontece depois que você para de fumar? Como viver uma vida muito melhor depois de ter parado de fumar? Como se livrar dos medos de voltar a fumar? Como se livrar dessa... Como se fosse uma sombra sempre ali, como se vocês estivessem andando numa linha, numa corda bamba o tempo inteiro com medo de voltar a fumar. Chega! Vamos andar em passos firmes, livres dessa dependência? Então, já está aqui meu convite para vocês. Depois vocês vão receber detalhes sobre isso. Mas já fica aqui o meu recado e, como eu disse, nesse momento maravilhoso, nos prepararmos para receber Jesus. Você já visitou um confessionário? Você já foi preparar a sua casa para receber Jesus? Esta é a casa, gente, é o nosso coração. A casa que está em reforma, que estamos fazendo, não interessa. A casa do nosso coração. Você já buscou? Ah, mas faz muito tempo, doutora, que eu não me confesso. Não tem problema. Entre na primeira paróquia que você encontrar e pergunte, tem algum padre para que eu possa me atender em confissão? Busque uma confissão. Comungue neste Natal. Porque tudo se resume nisso, gente. Entendermos que nós só vamos ser realmente, verdadeiramente livres e firmes na vida com esse Deus maravilhoso, na intimidade com Ele, nos sacramentos, buscando Eucaristia, estar ali aos pés dele, perguntando todos os dias, Senhor, e agora? Senhor, e agora? Eu quero fazer isso, mas o Senhor quer? É isso que eu faço ou não é? Eu quero saber realmente qual é o caminho que eu tenho que seguir e o que Ele vai orientar a todos nós a fazer é sempre o caminho mais perfeito. Então temos que estar abertos para isso, como José esteve aberto para acolher Maria, cuidar dela. Nosso glorioso Pai São José. Temos que contar com a ajuda dele, temos que confiar. Então, a palavra de hoje era essa para vocês, é essa que eu acabei de transmitir. Espero que, como eu disse no começo, ela chegue no coração de cada um que tem que chegar. E quem leva essa palavra não sou eu, quem leva é o Espírito Santo de Deus, porque ela vai lá, ela passeia, mas ela vai lá repousar no coração de alguém que vai ouvir e que vai entender que essa mensagem é para ele. E eu quero que aconteça isso. Então, muito obrigada. Márcia, se você está aqui ainda na live que eu pedi para ficar, não sei se está, você quer me chamar aqui para um ao vivo? Não sei se saiu, mas se você está, me chame aqui só para você dar uma palavra para todo esse pessoal, porque você viveu na pele o que eu estou falando, não é mesmo? Vamos ver se a Márcia me chama aqui, pessoal, fique aí a gente estende um pouquinho mais para ouvi-la. Algum de vocês gostaria de uma palavra, pessoal? Me chame aqui no ao vivo. Temos tempo. Algum de vocês gostaria aqui de dar uma palavra, falar algo ou fazer uma mensagem para alguém que vocês desejam? Me chamem aqui no ao vivo. Não estava no script, mas esse script já estava desde sempre preparado. Então, quem vai me chamar aqui no ao vivo para uma palavra aqui? Querem dar uma mensagem para alguma pessoa que vocês amam, que vocês gostariam que parasse de fumar? Querem contar um pouco da experiência de vocês? Manda um convite aqui para mim.
Então, saibam vocês que tem muitas pessoas aí que estão em pleno tratamento, em especial nesta semana tem uma pessoa, e façam aí bem, podem fazer as suas orações por ela também, tá? Que está no processo, já vai para a segunda semana, e ela fumava 4 maços, uma paciente em especial, fumava 4 maços de cigarro. E o fato de ser final de ano não foi impedimento para ela, para vir para a mentoria, para fazer aquilo que precisava ser feito e está no processo. Então pensa, 4 maços já vai para a segunda semana que ela está livre de toda essa química terrível que é de 4 maços, conta aí, quantos cigarros por dia? 80, né? E ela já está na segunda semana dela. Então, eu acho que a Márcia não me chamou, não tem problema, fica para a próxima ou ao vivo, não é mesmo, pessoal? Então, eu desejo já de antemão, porque a próxima live vai ser depois do Natal, quero desejar aqui para vocês um Natal muito abençoado e um coração aí, como eu disse, busquem preparar esse coração para receber esse Jesus. E não tem maneira melhor de recebermos Jesus do que na Santa Eucaristia. Então, um Feliz Natal para vocês, cheio de esperança, cheio de novo ânimo, é o que eu desejo para vocês. O Alberto manda uma mensagem aqui, vou ler. Doutora, foi grande alegria hoje para mim, tenho a meta de parar e você mexeu com meu autista de gratidão. Olha, Alberto, se valeu, como eu disse para você, essa palavra ela estava direcionada desde sempre. Ela não chega à toa. Ela não chega à toa aqui no meu coração e ela não chega à toa aí no seu coração. E é para isso que estamos aqui, para cumprirmos a nossa missão. Então, eu me coloco à disposição. Saibam que no meu Instagram, pessoal, no link de cima do meu Instagram, tem ali um link no qual vocês entrarão em contato com a minha equipe e chegarão até mim com muita facilidade. Então, se é essa a sua necessidade, não perca tempo, tá bom? E eu teria maior felicidade em poder contribuir com esse processo de mudança na vida de vocês. Um grande abraço aqui, Feliz Natal, que Deus abençoe a todos nós, as nossas famílias, que Deus seja realmente a presença mais importante, Ele é, mas que seja aí no coração de todos nós, nesse Natal. E que Maria esteja presente ali, junto conosco, ela nos entregando Jesus, não é? Ela nos entregando Jesus como ela fez. Um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima live, se Deus quiser.